dia! Muito bem. Hoje, 2 de outubro de 2024, e nós vamos partir para o encontro de número 192. Perfeitamente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Muito bem. Tudo bom? Mas antes de entrarmos no nosso encontro, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, e vamos dizer assim: Pai, Mestre, nossos agradecimentos profundos por aqui nos encontrarmos para mais um momento de aprendizado da vida. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo, pelo aprimoramento que estamos buscando, e que esses nossos amigos espirituais, certamente trabalhadores da Tua seara, estão nos ajudando, nos amparando, nos inspirando, procurando fazer com que venhamos a compreender tudo melhor. Muito obrigado, Jesus. Queridos irmãos, nossa gratidão, nossos agradecimentos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Eu vou fazer uma coisa hoje, antes de iniciarmos aqui esse nosso trabalho, porque eu me recordei do momento do encontro passado. Conhecem esse livro? Para você. Não? A Vida Viaja na Luz? Esse livro é do Inácio Ferreira. Ok? E então, me bateu ao longo da semana, foi ontem inclusive, foi ontem, e veio assim, eu digo, caramba, é verdade. E eu saí à procura desse livro, eu já não me lembrava onde ele encontra, porque eu tenho muitos livros e o bibliotecário não funcionou. Então eu fico, às vezes eu quero um livro e fico procurando aonde ele se encontra, até que eu encontrei A Vida Viaja na Luz. E eu quero ler um trechinho para vocês, evidentemente, acreditando que vocês vão ter a recordação daquilo que falamos da vez passada. Percebam o que vou ler. Foram competentes, concordei. Mesmo assim, 200 anos de prisão, sem direito algum a recorrer. Exatamente. O juiz que me sentenciou, por votação unânime dos jurados, disse mais ou menos assim: o senhor foi considerado por este tribunal um inimigo do bem-estar público, cujas ações praticadas na terra, mais particularmente na destruição parcial da floresta amazônica, repercutem, inclusive, na dimensão em que vivemos, sendo, pois, enquadrado nos crimes hediondos cometidos contra a humanidade. Com base na autoridade a mim conferida por este tribunal, através dos senhores jurados, eu o condeno a 200 anos de reclusão, a serem cumpridos integralmente, sem que lhe seja facultado o direito de recorrer a instâncias superiores. O que você tem feito na prisão, Lauro? Trabalho no campo, 12 horas por dia. Somos 47 detentos, doutor. Cuidando da lavoura, de tudo o que diz respeito à natureza. E vocês são vigiados? Claro. Poderiam fugir? Muitos de nós pensamos nisso.
todos os dias. Infelizmente, porém, a prisão é de segurança máxima. Igual às da terra, o senhor está brincando, doutor, disse, levantando a manga da camisa que vestia e mostrando no antebraço uma fina argola que lhe monitorava via satélite todos os movimentos. Este aparelhinho, doutor, só lhe falta adivinhar o que a gente pensa. Ele controla os nossos batimentos cardíacos e denuncia o tipo de emoção que estamos tendo. De acordo com a sua leitura, somos imediatamente chamados de volta ao presídio para uma entrevista com os psicólogos. Vejam como funciona. Ah, mas ele está preso no plano extrafísico? Oi? Está preso no plano extrafísico, não está encarnado? Não, ele está desencarnado. Está lá trabalhando na lavoura. Se ele reencarna, que provavelmente poderá vir a reencarnar, vai acontecer o mesmo aqui com ele, porque ele está condenado a 200 anos. Vai para a lavoura aqui também. Também, perfeitamente. Vai cuidar da plantinha, da floresta, vai cuidar da natureza. E é o que vai acontecer com esses que estão, inclusive, colocando incêndio na mata aí. Não tem jeito. Eles pensam que, isso aí tá. Quando chega lá, vê o que acontece? E lá é monitorado, não tem como fugir não é simples como aqui. A coisa é muito séria, muito séria. Inclusive nós anotamos, ao passo de lermos esse trecho, tem aqui uma anotação em Mateus 5, 25, 26. Vamos ver o que diz Mateus 5, 25, 26? Prestem bem atenção, analisem profundamente. Não ao pé da letra, ok? Versículo 25, Mateus 5, capítulo 5. Concilia-te depressa com o teu adversário. Consideremos isso de maneira profunda, tá? O adversário não é o outro, é amplo, é a natureza, é tudo aquilo que você tenta destruir, ou tenta abater, ou tenta não querer bem, ok? Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te carregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É tudo isso que lemos, tá? Aqui. O Inácio Ferreira traz muito dessas situações que espíritos encontram na espiritualidade, no plano, na erraticidade, né? No plano espiritual, porque ele trabalha, né? Como psicólogo lá, como ele era aqui lá lá em Uberaba, né? Que nós visitamos por muitas vezes. Tem né? merecimento. Você foi lá. Nós visitamos por muitas vezes, inclusive uma das primeiras vezes que eu fui lá, eu me sentei com uma criatura, uma senhora, que estava lá, ela rolava, ela sentava, ela batia, e eu fui lá conversar com ela. São situações difíceis, espíritos que se encontram em situações muito difíceis. E são difíceis também de você lidar com eles. Né? Precisa de pessoas realmente especializadas. Acabou. Ninguém pode ficar mais lá nessa casa. Não pode mais. Fica por um determinado tempo, mas não pode permanecer. Não pode permanecer. Porque muitos, inclusive, levavam para lá os seus familiares para ficarem internados lá. Querendo Sem ter nada. Hein? Sem ter nada. Não, por um pequeno problema qualquer, levavam e botavam lá e ficavam lá. Lá eles têm Porque, veja, você tem o teu pai, tem a tua mãe, tem o teu irmão, enfim, tem teus filhos, de repente dá um problema em algum, e você procura se livrar dele, né? Mas olha, interna aí. Não quer ter trabalho. Olha, cúmplice, vai ter o teu
teu retorno também. Então, as pessoas acreditavam que naturalmente estariam livres. Ah, eu enterro essa peça e fico livre desse problema. Não é bem assim que funciona. Se fosse, seria fácil, mas não é bem assim. Lá eles têm muitas atividades, com essas pessoas que têm esses distúrbios mentais e tudo, eles têm atividades, eles trabalham. Por isso que o governo, né, acabou com essa história de ficar no orfanato, de ficar. Não passa mais muito tempo. Em um período curto. Tem um período curto. Então, o tratamento, agora volta para o teu ambiente, volta para a tua casa. Né? Muito bem. Visto isso, já sabem, né? Não destrua a natureza. Lá a coisa é séria. Ainda tem uma argolinha, viu? A argolinha no braço que detecta tudo. Para as Né? borboletas não morrerem. E se a argolinha E as abelhas também. registrou alguma coisa, lá eles estão sabendo, manda esse elemento voltar para cá. E aí Você, a coisa fica pior. Que mérito tem esse espírito? Conseguiu o que ele fazia aqui na Terra. Já pensou só também quando partir, continuar lá com esse estudo do lado de lá? Que maravilha, né? Vou me matricular lá para a escola. Cadê o Maria? Nós já estamos matriculados. Vamos ver se aqui vai. Não, mas lá também tem os cursos, lá tem tudo. Sim. Tem tudo lá. Olha só. Tem tudo lá. Seguir. Eu já contei isso aqui, né? Eu, antes de encarnar, eu trabalhei lá numa colônia, né? Onde eu atendia pessoas perturbadas. Viu por que a gente está com ele? Eu não me lembro bem como era toda, mas tinha muitos aparelhos. As pessoas iam para aqueles aparelhos, eu não me lembro muito bem de tudo, não é? Mas eram pessoas, eu trabalhava nessa sala e eu atendia pessoas que chegavam com perturbações, né? Eu me lembrei muito disso quando eu fui trabalhar no Leon Denis, né? Que eu fui primeiro atender ali no Antônio de Aquino, e aí me levaram para atender as pessoas que chegavam lá para serem assistidas, né? Mas eram destrambelhadas. Então, eles até riam, né? Essa daí manda para o Quaresma. Porque estava destrambelhada, então o Quaresma atende. Aí eu me lembrei muito da situação que eu atravessei no plano espiritual. Me lembrei muito, né? Mas é assim mesmo, né? A gente, e os mesmos estudos que temos por aqui, teremos lá também. Não tenha dúvida, né? Muitos, inclusive, antes do processo reencarnatório, né? Quando muitas vezes até já é destinado, olha, daqui a algum tempo você vai ter que reencarnar, mas antes você vai ter que fazer esse estudo, isso, aquele outro, vai trabalhar ali nesse setor um pouco, enfim, é assim que acontece, né? É assim que acontece. Bom, isso quando você vai fazer um processo individual, porque tem aquele processo padrão, né? O processo padrão não quer dizer que você também não tenha responsabilidade com o teu planejamento reencarnatório. Você terá a tua responsabilidade, né? Mas você não participa individualmente como nós participamos, né? São espíritos que não têm essa capacidade de discernimento, e então os amigos espirituais propõem para eles um determinado plano reencarnatório, evidentemente pensando na sua evolução, pensando em tudo o que eles vão fazer para progredir. E eles ficam sabendo e também são responsáveis por aquela pauta, né? Mas eles não têm a participação, né? Porque não têm condição. Por isso é chamado de o processo padrão, né? O processo de reencarnação padrão. Muito bem, mas vamos aqui. Nós vimos antes dessa tela aquele vídeo do Haroldo Dutra, falando a respeito do que aconteceu, não é, com a situação de Silas e essa senhora que aí está, essa imagem, né, que ele não consegue encontrá-la para que ele possa ter um processo reencarnatório, que ela venha a participar, que o pai parece que já concordou em participar, ela tem que participar para que ele possa se regenerar, para que ele possa realmente suprir
a sua dívida, pagá-la, entre aspas, dívida entre aspas. Ele deve vir como O filho seu dela, eu. né? Oi? Deve vir como filho dela. Ah, não sei, aí não sabemos. Aí não sabemos. Ô, Quaresma, essa imagem aí foi psicografada por algum espírito? Não, essa imagem essa imagem eu colhi da internet. É uma imagem ilustrativa, simplesmente. Né? Então, peraí, princípios básicos para nascer na crosta. Vamos ver o que diz. Vamos lá. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados. Era o que estávamos falando. Grande percentagem. Mas isso é fácil de se saber, já que nós temos a mensagem do nosso irmão lá, como chama ele? Lá do Velho Testamento, eu esqueci agora o nome. Moisés? Eu falo sempre aqui. Ah, Meu Deus do céu. Rumi? Não. Oi? Rumi? Não. Não. Profeta do Velho Testamento? Isaías? Não, outro. Daniel? Não. Outro. Ninguém lembra? Pelo amor de Deus, estão piores do que eu? Não. Na memória? Sim. Quando ele fala que 2/3 não vão ficar por aqui, quem é? Qual é o nome dele? Zacarias? Oi? Zacarias? Zacarias, esse mesmo. Né? Não vai mesmo, não. Isso aqui, né? Esses moldes padronizados me faz lembrar o Zacarias. Porque grande parte ainda da humanidade está numa situação tétrica, crítica. Espíritos que estão aí, numa situação realmente, numa situação realmente difícil. Não é? Então, não tinham condições de fazer um processo reencarnatório individual. Não vai ficar nem um terço. Só vai ter. Eu acho que nem um terço. Eu acho que nem um terço. Eu acho, né? Não acho não. Já tem pessoas que Já estou falando? estão falando Pois isso. é, mas estou falando, mas não tenho certeza porque ninguém ainda Não, veio da espiritualidade para falar sobre isso. Eu também já digo que há muito tempo que eu acho que nem um terço. Acho que está problemático o negócio. Toma cuidado, gente. Ontem Toma cuidado, hein, ô Graça, toma cuidado. fui enviar um vídeo do Alô do Dutra falando sobre essa questão lá da transição. Muito bacana. Muito legal. Então, veja, processo em moldes padronizados para todos no campo de manifestações puramente evolutivas. Todo processo reencarnatório propõe a evolução. Depende daquele que está reencarnando. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura, conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Então, existem processos que são mais elevados ainda para um missionário, para um trabalhador. Esse processo ainda é mais lúcido para o espírito que vai reencarnar. Não é para mim, para você, para ela, mas é para aquele que é um missionário, como por exemplo Chico Xavier, missionário. Divaldo Franco, um missionário, ele veio com aquela missão de atender a Joana, o Chico de atender a Emanuela, porque Emanuel comandava toda a psicografia de Chico Xavier. Tudo passava por ele. André Luiz passava por Emanuel, sim, não, sim, assim, que é isso, André, tu vai escrever isso, não, tudo lá. Coisa mais ou menos assim, ok? No nosso linguajar popular aqui. Então, está aí os dois tipos de reencarnação mais comuns entre nós aqui na Terra. Vamos em frente. E agora,
como o método me ajuda. As pessoas que não vieram hoje vão perder o fio da meada e depois começam a questionar a si próprias e muitas vezes por acanhamento não fazem a pergunta. Porque hoje nós vamos começar a entrar realmente em quê? Em quê? Vamos entrar em quê? Ela fica calada, não sabe o que vai dizer. Está vendo? Vamos entrar no planejamento, no processo reencarnatório. Como o método me ajuda? O método evangelização de espíritos. Primeiro, coloca o espírito diante de suas próprias dificuldades, quando demonstra a existência do planejamento reencarnatório, sua ambientação e o fato do espírito que tem como princípio a anterioridade e a progressividade da esperança. Vejam, não há complexidade, mas há um caminho para refletirmos. Anterioridade eu fiz muitas coisas nas vidas passadas, não me lembro de todas, mas lá no ato de você fazer o teu fato do espírito, o amigo espiritual te ajuda na recordação. E ele próprio, pelo teu comportamento, pelos sentimentos que você apresenta, pela coloração do teu perispírito, ele sabe as definições. Por que você está rindo? Você está negra, aliás, você está negra mesmo, a tua blusa é preta. Menina, quanto ódio, por que isso? Vou te mandar junto desse que você tinha ódio, que é para você ficar genial. Nós estamos brincando, mas a coisa funciona mais ou menos assim. Então vejam, coloca o espírito diante de suas próprias dificuldades. Porque é isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aparar essas dificuldades, tentar resolvê-las, não deixar que elas progridam, né? Fazer com que elas sejam dissipadas, enfim, viemos realmente trabalhar o progresso. E quando nós entramos nessa faixa, há um estímulo interior, como se fosse a mão de Deus nos empurrando, que é justamente a progressividade da esperança. Você sente que você realizando aquilo, você será melhor amanhã, você terá mais paz, você terá coisas melhores na tua vida. E então, isso é a progressividade da esperança, porque você sabe que realizando daquele jeito, amanhã será melhor. E a gente sente mais ânimo. Perfeitamente, é isso mesmo. Dá mais ânimo. Eu passo por isso. Perfeitamente, é por aí o caminho. É isso aí. Vamos em frente aqui. Segundo, disponibiliza recursos próprios da metodologia, fazendo com que o espírito mergulhe na sua intimidade e possa ser amparado dentro de suas necessidades. Disponibiliza recursos próprios da metodologia. Quer dizer, você com a metodologia, você verifica o melhor que você pode fazer para receber o amparo dentro das suas necessidades. Por exemplo, você fica sabendo de forma firme, categórica, que você tendo bons pensamentos, você terá a ajuda do teu guia espiritual para despertar a memória. Qual memória? Existencial. Das tuas realizações programadas na pauta do planejamento reencarnatório. Isso é importante. Aí você diz assim: eu vou perguntar isso àquele senhor, àquela senhora que já frequentam a doutrina há 50 anos. E ela não vai te explicar. Ela não vai te dizer isso que estamos dizendo aqui. Porque ela não estudou. Dizendo, não conheço doutrina espírita, eu frequento há 50 anos, mas sempre a mesma coisa. Sempre na mesma tecla.
dó, aí não dá certo. Por isso a atualização, por isso o progresso, por isso o Espiritismo é dito ciência, porque a ciência avança, você tem que avançar. Por isso é dito filosofia, porque a filosofia está sempre procurando o início das coisas, como é que funciona, o que acontece, como é que isso... É por aí. Então, quando a gente fala em atualização, é isso, é estar de acordo com o tempo que nós estamos vivendo. Aí você pergunta a alguém que não participa do nosso trabalho, que não conhece essa nova metodologia, desconhece isso que está aqui, disponibiliza recursos próprios da metodologia. O que é isso? Fazendo com que o espírito mergulhe na sua intimidade. Por que você vai mergulhar na sua intimidade? Porque você, conhecendo o teu planejamento reencarnatório, não é? E sabendo como ele foi feito, como se processou, você começa a pensar, de caramba, isso aqui tá bom ou tá ruim? Não, eu não posso ter essa cólera, eu não posso rejeitar essa situação sem fazer alguma coisa. Eu preciso realizar. Bateu na minha porta? Não se bateu na minha porta? Bateu na minha porta? Ah, eu sou o principal. Então, não é que quem bateu na porta não precise também. Mas se bateu na tua porta, é porque você tem algo a solucionar com aquele ser, com aquela pessoa. Atendê-la. E que nem hoje eu estava molhando minhas plantinhas, antes de eu sair, encostou um senhor perto de mim, tinha ganho um salgado, estava congelado, me pedindo para me esquentar para ir no micro-ondas. Eu não tenho micro-ondas. Falei, moça, não tenho micro-ondas. Aí ele, me desculpe. Não importa. Porque se você tivesse micro-ondas, certamente você colocaria lá para ele, para aquecer. Sim, coisa dessa ordem, não é? E a gente tem que pensar bem quando vai negar alguma ajuda. Evidentemente que você tem que ter a prudência, não é? Tem que ter a prudência, e nesse momento cabe elevar logo o pensamento, para você receber a ajuda do teu amigo espiritual. Atendo esse ou não atendo? Cuido dele ou não cuido? Por isso o pensamento positivo, por isso o pensamento elevado. Porque digamos que você esteja com um pensamento trevoso, pensando coisas indevidas. Ah, eu vou fazer mal à graça. Né? Eu não vou fazer isso que estão me pedindo. Que é isso? Porcaria. Coisas assim. Pensamentos impróprios, inescrupulosos. Certamente, você num momento desse, você impede a ajuda do teu amigo espiritual. Ou de um outro espírito amigo que queira te ajudar, porque você colocou uma blindagem, você está na outra frequência, você está na frequência do que não presta. Ah, vem cá, meu irmão, entra. Ah, pronto. Aí o estrago é maior ainda. Por isso, estar sempre com o pensamento elevado é de suma importância. Inclusive na rua, andando na rua. Né? Andando na rua, você, dependendo do teu pensamento, você atrai o tipo de pessoa que de repente pode vir para o teu lado para te assaltar, para te roubar, ou atrai aquele que de repente está com um bom pensamento, vem até para uma conversa radiosa e até te dizer alguma coisa que vai te esclarecer sobre alguma coisa que você precisaria resolver. Ainda tem esse detalhe. Ou então para levantar o ânimo da gente. Pois é, tudo isso. Então é importante conhecer a metodologia. Tem algumas pessoas que já inclusive frequentaram aqui, que se dizem espíritas há anos. Não, mas isso eu já conheço. Eu digo, você não conhece. Você não conhece. Para conhecer tem que estudar. Não é assim. Eu também conheço a metodologia da nuclear. Eu conheço. Eu já ouvi falar nisso. Mas eu não conheço. Em profundidade. Para conhecer eu tenho que estar lá. Tenho que desenvolver aquilo, tenho que mexer com aquilo. Não é assim. Isso se chama informação. A gente tem informação, mas não tem conhecimento. É diferente. Justamente. Você tem a informação, justamente o que você falou. Mas conhecer, para conhecer você tem que estudar. Precisa aprofundar. Terceiro,
propicia ao espírito o valor da comparação interativa entre ele e o meio que vive. Olha a importância. Demonstrando o valor da natureza que dá equilíbrio ao espírito, harmonizando-o com Deus e suas leis. Lembra do lenhador? Veja bem, propicia ao espírito o valor da comparação interativa entre ele e o meio. É a ambientação reencarnatória. Então, quando você conhece a ambientação reencarnatória, você sabe porque você vive naquele meio. Por que aquelas coisas estão acontecendo ao teu lado, que são ferramentas para a tua melhora? Porque Deus não vai te colocar num lugar onde só tem coisas para te piorar, para fazer com que você não evolua. Muito pelo contrário. O primeiro ponto que as pessoas precisam colocar na sua testa, sabe? Gravar, ficar gravado assim na frente. Deus só permite que te aconteça o que é bom para você. Acabou. Acabou. Então, se aconteceu algo, não comece a excomungar, que porcaria, isso não presta. Não é verdade. Se aconteceu, é sob a permissão de Deus. E se é sob a permissão de Deus, cabe a você refletir sobre aquilo. Não tenha dúvida. E quando você muda de lugar, porque aquilo está te incomodando, daqui a pouco você volta. Não é, Valério? Mas é uma realidade isso. É uma realidade. É uma realidade. Porque você começa a sentir incomodada no outro canto. Você às vezes não consegue nem saber por quê. Mas você se sente incomodada. De repente o outro lugar é maravilhoso para o teu vizinho. Oh, mas aqui é tão bom, mas para você não é. Porque energias outras estão atuando em você, aproveitando até o teu próprio conhecimento. Os amigos espirituais te ajudam. Olha, volta para lá, porque lá é teu lugar. Vai para aquele cantinho lá. Lá é melhor para você. Você precisa daquele aprendizado. Isso é uma realidade. Há uma constatação de todos nós. Ela acabou de constatar isso, embora ela possa não ver, mas ela constatou. Sim. A coisa é séria. A coisa é séria. É muito séria. E as pessoas não valorizam esse tipo de situação. Por que eu estou tão incomodado aqui? Eu me mudei de lá, porque lá não estava gostando daquela situação. Mas aqui eu não estou me sentindo bem. O que é isso? Eu vejo as pessoas aqui acharem que está bom, que está tudo maravilhoso, mas eu não me sinto bem. E aí? A gente não se enquadrava no comportamento das pessoas. Porque não adianta. As energias funcionam. As energias funcionam. E quando você as valoriza de alguma forma, de alguma maneira, a espiritualidade te ajuda. Não tenha a menor dúvida. A espiritualidade ajuda. Agora, se você é destrambelhado, se você faz tudo de qualquer maneira, não tem prudência, aí é um problema teu. Também a espiritualidade ajuda. Só que é aquela que vai te derrubar mais ainda. Problema sério, né? Viu? Vamos em frente. Avivando a memória. Recordações, faça as colocações que surgiram no encontro anterior sobre o uso da verdade. Veja, isso aconteceu na fase primeira que nós trabalhamos isso, que foi em 1918, acho que foi 18. Acho que foi 2018. 1918 está muito longe, né? 2018, Vamos ver o que aconteceu. Ah, isso é bom. O espírita precisa sair das formas para entrar na essência. Precisa ter uma dinâmica, uma compreensão do que seja viver como espírito. Quantos espíritas vocês conhecem? Eu sei. Que vivem realmente como espírito. Que raciocinam como espírito dentro da estrutura carnal que se encontram. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. E aí,
por isso, você entra na questão, mais uma vez, daquele moço, como é o nome? Zacarias. Zacarias. E olha que faz tempo, né? Esse é um grande desafio para mim, para você, para todos nós. O Haroldo fala justamente sobre isso, que os espíritas esqueceram de Jesus. Esqueceram? Os espíritos Esqueceram de Jesus. estão idolatrando homens. Perfeitamente. A evangelização de espíritos manda que nós venhamos a trabalhar. Por isso eu comecei a trabalhar as parábolas. E nós vamos entrar nisso novamente. Já tem muitas outras parábolas que fizemos para serem, já estão programadas. Então, vejam, é um problema muito sério. Aí você entra numa casa espírita, não é? Você observa as pessoas na casa espírita e você as observa fora da casa espírita. Eu fiz isso muitas vezes e tenho feito. Se bem que agora eu não tenho andado pelas casas espíritas, mas eu observo os espíritas quando converso com eles, quando falo com eles. E aí eu vejo essa dificuldade de trabalhar o problema, o assunto, a questão, como espírito que és. Ok? Tu és espírito. Pensa nisso. E atue na questão como espírito que és. Não com o ego. O ego tem que obedecer ao espírito. Uma questão difícil. E é por isso que Zacarias lançou aquilo. E estamos passando justamente pelo sermão profético de Jesus, porque não houve a obediência suficiente para que não viéssemos a sofrer tais questões. Guerras, países contra países, dirigentes de nações contra nação. Olha a guerra lá fora. E o outro mata. Não é? E veja as condições. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Temos um presidente que pelo menos luta para que isso não aconteça. E ele fala, e tem um monte de dirigentes contra ele, achando que ele não tem que agir assim. Mas ele fala que os caras estão errados, que não tem que ter guerra, mas é problemático a coisa. Está trazendo os brasileiros que estão lá, né? Ele está fazendo de tudo. Então o avião já partiu. Já deve estar chegando por lá, já chegou a Lisboa. Vai fazer uma escala em Lisboa. Quer dizer, esse é o grande problema nosso, inclusive também da metodologia que estamos nos orientando. Se nós que estamos na metodologia ainda não fazemos isso integralmente, mas algumas questões já fazemos. Não fazemos? Fazemos. Não fazemos? Sim. Haroldo Dutra tem um trecho que ele fala assim, quando Mandela foi solto, né, que ele foi naquele período do apartheid, ele disse assim, se nós agirmos olho por olho, dente por dente, na África do Sul, teremos só cegos e desdentados. Quer dizer, a agressão vai gerar mais agressão, mais violência. Sim, mas é dessa forma que funciona, não é? É verdade. Você desperta no outro, né, esse sentimento que ele já tem. E aí torna-se uma bola de neve. Exato. Até que aparece alguém que lança alguma coisa no sentido de travar tudo isso e movimentar um sentido melhor. Mas está muito difícil atualmente nesse período de transição que estamos vivendo. Por quê? Porque estão reencarnados todos aqueles que eram avessos há séculos atrás e que estavam no exílio, voltaram para uma última oportunidade, para um teste final. Mas esse teste está difícil para eles. Porque você veja, cada vez mais. Inclusive, vejam os nossos dirigentes, sejam eles governadores, deputados, senadores, prefeitos, não importa qual. Vejam como muitos estão agindo. Há um processo na natureza
que você tem que ter obediência. Se você é agressivo, se eu sou agressivo, vou aumentar a tua agressividade e mais adeptos vão vir contra mim, do teu lado, porque são teus amigos, já te conhecem, você já estava naquele meio. Faço-me entender? Não adianta só polícia. Não. Você tem que cuidar da parte social, da parte humanitária. E isso não está sendo feito. Por que não está sendo feito? Porque eles desconhecem o que é uma existência, o que é estar reencarnado. Então não é feito. Prometem tantas coisas para o ser. Vamos cuidar do social, vamos cuidar da saúde. Mas isso funciona lentamente. A polícia, bota a polícia para te atacar, aí morre o policial também. Morre. A coisa é muito séria. Por quê? Precisa sair das formas para entrar na essência. Precisa ter uma dinâmica, uma compreensão do que seja viver como espírito. Eles não conhecem isso. E também não fazem questão de conhecer, porque eles estão muito ligados no ego. Eu não vou falar mais uma vez, mas pensa no Zacarias. Atualmente vemos que a grande maioria dos espíritos reencarnados ainda se atormentam. Olha só, devido à falta de conhecimento e confiança nas leis divinas. Era o que estávamos falando. É um problema muito sério. Gostamos das formas para não olhar para o nosso espírito. Eu acho que aí o problema maior é a falta de confiança nas leis divinas. Às vezes tem conhecimento, mas não confia nas leis divinas. Então não tem o conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, informação. Você torna-se hábito. Tem que tornar hábito. Aí não fixou, né? Conhecimento. Não. É o que ela falou ainda há pouco. Você tem a informação, mas você não concretizou intimamente. Porque o conhecimento é conhecer, saber o que e como. Né? É por isso que eu falo. Você é espírita? Sou. Mas vai ver, de repente o cara está lá no botequim tomando uma cervejinha, como eu vi muitas vezes. Ué, por que você está me telefonando? Não, Quaresma, faz por mim porque eu vou tirar umas férias, eu estou preocupado. Entende? Então você é ou deixa de ser. Meio termo não existe. É sim, sim, não, não. Ok? Sim, sim, não, não. Palavras de Jesus. Para você ser, você tem que se esforçar para fazer aquilo. Sim. Quando você se deixa quedar pelo outro lado do não, você não é. Você não é. É sim, sim ou não. Verdade é verdade. Não tem meia verdade. O que é meia verdade? Não existe isso. Não, mas eu frequento, eu vou na casa espírita, eu assisto às reuniões, eu tomo passe, tomo aquela água fluidificada. E daí? E daí? Você está pensando o quê? Você reparou, fazendeiro? Pois é, também tem mais 200 por quem quiser. Coisa séria. Muito bem, vamos em frente. Não, é aqui, para. Não, volta. Aí. Não peço que os tires do mundo. Observem o que disse Jesus. Mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu também não sou, não. Santifica-os na tua verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a tua verdade, mas não é a verdade de Jesus. Perceberam? A tua palavra é a verdade. Você diz quem você é com os teus pronunciamentos, com as tuas atitudes, com o que você diz. Você traça o teu diagnóstico.
para quem se aproxima mais de Jesus. Por isso que eu falei ainda há pouco dos espíritas que eu conheço. Eu só não digo para eles, realmente você não é espírita, você não é nada, para não feri-los, né? Porque eles vão se sentir maltratados, podem até me xingar na hora, quererem me bater. É a caridade, é a caridade. Mas é uma realidade, é uma realidade. Vai chegar um momento que vai levar um tombo grande, e nesse tombo grande vai acontecer como muitos espíritas que partiram para o plano espiritual, que viram aquele que ficava lá atrás sentado na cadeirinha muito melhor do que ele, e ele era o diretor, o presidente da casa espírita. E daí? E daí? E daí? Como tem muitos que assumem isso como uma posição de status. Eu vi isso do cara não querer me atender, mandar a secretária me atender na casa espírita, de uma casa de grande porte, que aqui no Rio de Janeiro. E a secretária marcava, quando chegava a data próxima de me atender, me ligava dizendo que não podia, que fulano viajou, que fulano não sei o que, fulano nunca me atendeu. E não me atendeu. E não me atendeu até o passo que eu digo, bom, o que eu preciso fazer aqui agora é sair desta casa e ir ao trabalho, porque aqui não tem plano, não tem caminho para que eu possa trabalhar espiritualmente. E sair da casa depois de 18 anos. Isso é um problema muito sério. Então são posições que assumem, pessoas que assumem determinada e não largam aquela posição. Porque essa pessoa está lá até hoje, segundo eu sei, na mesma posição. Não está? Tá. Ela não é, ela sabe quem eu estou falando. Não vou falar o nome aqui porque não interessa. É verdade. O problema é muito sério, sabe? Você, a própria ordem material nos fala que ninguém pode ocupar uma posição de direção por anos e anos seguidos. Tem que trocar. Porque cria um vício. Quer dizer, essa pessoa que está nessa posição há tantos anos, ela vai ter um problema sério quando ela desencarnar. Com atitudes que tomou, que eu vi, porque eu estava lá, eu estava presente. Problema sério. Aí você chega com uma pessoa dessa e diz, você realmente é espírita? Ele vai dizer para você que é. Aí se você disser que não, você não é espírita, você não está seguindo. É um problema sério. Então, está no Evangelho que não adianta a gente falar Senhor, Senhor. Pois é isso, Senhor, Senhor, é verdade. É verdade. Aí ele pergunta, você praticou? É verdade. Eu vi um trecho, eu mexi nesse trecho ontem, tentando terminar o livro que estou escrevendo, do Senhor, Senhor. E é verdade. Aliás, eu botei até, acho que peguei foi mexendo ontem nesse texto. Não sei se foi no quadro do Facebook, não sei onde foi, mas enfim. Está até entre aspas. Senhor, Senhor. E daí? É Senhor, Senhor, mas você está se esforçando? Não. Você está fazendo o quê? Continua com os mesmos propósitos, as mesmas ideias? Afinal, você leu? Tomou para você? Está procurando se esforçar por fazer? Ou simplesmente é uma informação, como disse Valéria, que você tem? Porque informação a gente tem de tudo. E muitas vezes mal informado. Aí é que é o grande problema. Você recebe a informação e não consegue entender a informação. Porque muitas informações nós não entendemos. Você recebe uma informação, por exemplo, de uma guerra no Oriente Médio. Você recebeu uma informação, mas o conteúdo maior que eles estão tramando você não sabe. Mas você tem a informação. Estão em briga, estão guerreando. Superficial. Problema sério. Vamos em frente. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que importante isto. Observem. Se colocarem-nos em uma sala completamente escura, você enxerga alguma coisa? Não enxergamos nada. Não é verdade? Pois bem, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus nunca saiu do mundo. Aí estão os dizeres dele.
Está aí o Novo Testamento, o Velho também, que é dele, podemos dizer. Está aí. Ele continua no mundo. Ele é a luz. Então é por ali que nós precisamos sair da escuridão. Observem, nós só enxergamos melhor quando há luz. Se houver pouca luz, você não enxerga os detalhes, não é assim? Pois é. Será que entenderam isto? E a luz está aí no Evangelho que ele deixou. Ele não saiu de junto de nós. Estarei com vocês até o final dos séculos. Não é isso? Ele mesmo disse. Então ele continua aqui. E ele é a luz. Você quer enxergar melhor? Perceba a luz que aí está. Você quer ver melhor os detalhes, a profundidade? Faça com que essa luz brilhe mais. Não há como ser de outra maneira. Se você desejar, não tem problema algum. Partam, fica na escuridão. Vou colocar a Valéria naquela sala lá dentro, está completamente escura, e vou perguntar a ela o que tem na sala. Ela não vai saber, porque está escura. É treva. Então, cada vez mais precisamos entender. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ficarei com vocês até o final dos séculos. Então ele está aqui. Então, para enxergarmos e sairmos das trevas, precisamos segui-lo, não tem jeito. Ele é a luz. Se apagarmos essas luzes que aqui estão acesas, vamos enxergar muito menos. Eu escutei um palestrante, alguém fez uma pergunta assim: eu tenho um amigo que é de outra corrente religiosa, aí perguntou assim, aí me deixou na dúvida, porque ele ainda estava começando, né? Quando é que Jesus vai voltar? Aí o palestrante: mas Jesus nunca foi embora. Ele nunca foi, para que ele vai voltar? Ele continua aqui entre nós. Perfeitamente. É isso. Enfim, vamos em frente. Avivando a memória. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pessoas empregando isso aí de forma equivocada, que eu já vi. Já vi gente empregando esse texto aí, essa pequena frase, de forma equivocada. A verdade vos libertará. Por que a verdade liberta? Por que a verdade liberta? Porque a verdade é você seguir a lei natural, a lei de Deus. É a verdade, é essa. A verdade te mostra, vai te apontando, criatura, você não é corpo, tá? Você é um espírito que precisa aprender, adquirir conhecimento e se reeducar para poder evoluir. Eu entendo assim, né? A verdade te coloca dentro do Evangelho. Sim. A verdade faz com que você ative muito mais fortemente a progressividade da esperança. Você passa a entender que é um processo que ocorre no orbe. Isso aí é natural. Porque se a gente pensasse assim, peraí, é que as pessoas sabem o que é. Parece que está tudo assim dentro de gaveta e separado. Se você olhar o planeta Terra, estava pensando assim, você vai vendo a evolução dele. Ele estava lá na Idade da Pedra, evoluiu mais um pouquinho, depois veio a Idade Média, aí você vai vendo a evolução. É fácil de entender isso. A verdade te faz entender porque Jesus disse que ele é a luz do mundo. Sim, ele veio trazer a orientação, o caminho que deveria seguir. E por que ele disse que é a luz do mundo? Por que ele falou isso para nós? Que ele é um engenheiro sideral que projetou tudo. Para nos tirarmos, para nos tirar da escuridão. Sim. Qual escuridão? A ignorância. Eis a questão. É preciso entender o que Jesus dissera. Qualquer palavra de Jesus tem profundidade espiritual muito grande. Não é para ler ao pé da letra. Ao pé da letra não funciona. Ao pé da letra não funciona. Ele é a luz do mundo, mas eu também tenho uma luz aqui, eu vou apagar. Vou acender. E daí? Não é essa luz.
É outra luz. É a luz do entendimento, da compreensão, da sabedoria, da paz, de caminhar para a evolução espiritual. Essa é a luz. Do conhecimento. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Não. É mais ou menos. Maligno já. Mais ou menos não funciona. Mais ou Isso não menos existe. maligno. É sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. O que você prefere? Vai pro não, não? Depois eu vou te encontrar, tá? Não tem problema não. A coisa é muito séria. Não é? Então, não, esse negócio de ficar, como o pessoal falou aí, fulano ficou em cima do muro, é um problema muito sério isso. Não, depois eu compareço, eu agora não tenho tempo. Depois tu vai ver o que vai representar esse não tempo. 627, Livro dos Espíritos. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. Mas eu tenho visto traçarem a verdade ininteligivelmente. Ininteligivelmente. Problema sério, né? Problema sério. Eu vejo às vezes quando ligo a TV e eu procuro ficar passando determinados canais e vejo lá pessoas falando da verdade de forma ininteligível, ou melhor dizendo, erroneamente, que aquela não é a verdade. Aquilo é um passaporte para a materialidade. Você está cuidando da materialidade. Você não está cuidando do ser em si. Você está cuidando da matéria. Cuida do sentimento. E não é a matéria que tem o sentimento. E é o que nós precisamos cuidar. O sentimento. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. Preciso compreender. Não tem mais espaço para você ficar passando a mão na cabeça. Meu filho, você não entendeu? Então procure entender. Porque eu não posso ficar no passo que você se encontra. Eu tenho que trabalhar 2024. Não dá para ficar trabalhando 1950, 60, 70, 80, 90. Não. Se você não fez esse escalonamento, procure acelerar agora. Porque eu tenho que trabalhar 2024. Em 1950, você já assistia TV a cores? Você tinha celular? Não tinha não, né? Você tinha metrô? Não. Você andava de bonde, né? Eu andei muito de bonde. Era bom naquela época. Hoje não dá mais. Pois é, meu filho. Da mesma forma que você está vendo que a ciência evoluiu, bote na sua cabeça, doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Entendeu? Ciência, então você tem que estar atualizado. Porque a doutrina se atualiza. Já está no corpo da doutrina essa atualização. Cabe o teu discernimento. Problema sério, né? Vamos em frente. Como quereis chegar à verdade, interpretando tudo segundo as vossas ideias acanhadas, que tomais por grandes ideias? Olha o livro que nós estamos. Sabe qual é esse? É o livro dos médiuns. Tem muito médium funcionando dentro dessa questão aqui. Vossas ideias acanhadas. Ainda estão lá na mesa se estribuchando, né? Batendo na mesa. Não precisa disso, né? Vai, cuidado para não quebrar a mesa, porque se quebrar você vai ter que comprar outra. O problema atual, o momento que estamos vivendo é de estudo, é de conhecimento, é ampliar o conhecimento. Mediunidade, a gente já sabe. Manifestações espirituais a gente já conhece, não precisa mais. Materializações não precisa mais.
ainda tem sendo fazendo materializações. Não precisa mais isso, acabou. Essa época já passou. Hoje é estudar, é ampliar o conhecimento, ampliar, dar profundidade a tudo. É por aí o caminho. Por isso chegou a metodologia evangelização dos espíritos. Até porque estamos na era do espírito e todos os mentores espirituais falaram a respeito disso. Viana, Bezerra, Joana, esses que mais conhecemos, né? A era é do espírito. O que quer dizer? Precisamos trabalhar severamente o espírito, nós, e não a materialidade. Sai da materialidade e que ela vai te jogar no abismo. É cego transportando cego. Vai todo mundo caindo no, né, naquelas imagens que tem na internet, né? Cego caminha, né? Levando cego. Como vai todo mundo mergulhando no buraco. Jogando celular. Problema sério, não? Aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade, ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, colocando acima de seus interesses materiais, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. E tem um detalhe muito importante: aqueles que trabalham desta forma ainda são muito condenados por próprios espíritas. Não, você não pode falar assim. Por que não pode? Está no livro. Por que não pode falar se está no livro? O que está no livro é para não falar? É só para você ficar e guardar para você? E também não colocar em pauta? Por que isso? Nós precisamos ser severos conosco mesmos, sabe? Sem o medo, abandonar o medo de ser verdadeiro, abandonar o medo, sabe, de usar a expressão que tem que ser usada. O outro não vai gostar, problema do outro. Ele não se atualizou, é problema dele, não é teu. Observem um detalhe que foi colocado por Emmanuel, por Joana, e está no livro dos Espíritos, para quem souber interpretar. Nós estamos em 2024. Para 2060, para a década de 2060, para a faixa de 2060, quantos anos faltam? 36? Menos de 36. Não. Pois é, 40 anos. Pois é. Daqui a 40 anos, nós estaremos na regeneração plena. Certamente eu não vou estar por aqui, né? Mas vou vir olhar. Ali. O que vocês fizeram? Emmanuel falou isto, está lá no livro. Está lá. No livro dos Espíritos, já colocamos aqui na tela. Está lá na questão 978, se não me falha a memória, não é? 2 ou 3 reencarnações de incredulidade. E depois? Aí, já botei até as contas aqui na tela. Temos que pensar nisso e analisar isso de forma muito profunda. A própria Gênesis fala que se nós víssemos um lado e víssemos o outro, ficaríamos admirados. Como é que pode uma transformação tão rápida? Está na Gênesis. Está lá no capítulo 18, para quem quiser ver. É preciso prestar atenção no que está, no que Jesus nos oferta, para que possamos entender e saber como estamos caminhando, por onde estamos andando. Não, depois eu dou um jeito. Tu não vai dar um jeito. O jeito que tu vai ter, sabe onde é? É justamente, vai lá falar com aquele moço que está lá cuidando dos enfermos da mente, e a coisa fica séria. Tu vai para o exílio, e de repente não é um exílio muito morno, não. Tu vai para o mundo primitivo, como aconteceu com os capelinos. Ainda agora estávamos falando com Valéria sobre isso. Vieram para cá no mundo primitivo e saíram da onde? De um mundo que estava na faixa que nós nos encontramos hoje na Terra, preste a entrar na regeneração, mas não cabiam na regeneração. Eram inteligentes, tinham cultura, tinham moralidade.
Pouca, muito pouca, por isso vieram para cá. Então não adianta. Quer dizer, tinham a informação, mas não desenvolveram em si próprios. Não adianta. Não adianta. Então, é verdade? Vamos falar a verdade. A verdade é essa. Ah, mas eu não gosto muito. É um problema teu, meu irmão. Eu não quero mais te ouvir. É um problema teu, meu irmão. Mas eu vou continuar dizendo isso que eu disse para você. Eu não vou tentar te agradar, deixar de falar o que tem que ser dito. Está no livro. Não sou eu que estou falando. Eu estou falando o que está no livro. Não é meu. Eu não criei isto. Eu tenho uma conhecida. Nós estávamos falando sobre regeneração, que ela também é espírita, né? Aí eu estava comentando com ela essas questões. Ela disse assim, não se preocupa com isso não. Não se preocupa não. Não, só daqui a 100 anos aí. Tem muitos espíritas que acham, não, isso não vai levar milênios. Vai sim. Fica aguardando os milênios que tu vais ver onde vais parar. Não te preparas. E eu acho que realmente não vai ser 1/3 só que vai sair daqui e vai ficar por aqui não. Acho que menos de 1/3. Como disse o nosso irmão Zacarias. Lá no Velho Testamento. Veja que o recado que nós recebemos é muito antigo. É muito antigo. Velho Testamento, hein? 500 anos antes de Cristo. Olha, a coisa é séria, né? E antes disso ainda teve de Moisés, né? Vamos em frente. A proposta da doutrina espírita pede seriedade e fidelidade. É o que eu procuro fazer. E todos têm que procurar fazer assim. A Deus. Tem erros? Tem erros. Mas você tem que ser sério mesmo. Tem que ser fiel a todo. Sim, meu irmão, mas eu ainda sou muito imperfeito. Então, de vez em quando, eu cometo alguns equívocos. Você não? Não, eu não. Você está mentindo. Porque se você não cometesse equívocos, você não estaria na Terra. Estaria em outro lugar qualquer. Melhor. Porque nós aqui ainda temos a imperfeição. Ah, mas eu não posso ter com seriedade. Mas você tem que se esforçar. Se esforça. Trabalhar integralmente ainda é difícil para nós. Todos nós sabemos. E temos muitas falhas. Mas nos esforçamos por tal. Diga. Então, eu estava relatando uma situação que aconteceu comigo em casa, né, de ficar agressivo e tal. Aí eu botei assim depois, do mar as mais inclinações. Você ficar irritado é uma inclinação errônea. Você tem feito isso? Eu fiz. Eu fiz o erro, reconheci e anotei para lembrar. Perfeitamente. Mas é assim, nós ainda cometemos falhas. Mas isso não significa dizer que você não possa trabalhar com seriedade e fidelidade. Embora os nossos erros, porque nós estamos no mundo. Porque nós ainda somos muito... Daqueles que têm falhas, que têm erros como nós. Então, ninguém aqui segue integralmente o que tem que seguir. Quem disser que segue, eu vou dizer, você está mentindo, e está mesmo. Porque senão não estaria aqui. Você se esforça, não é verdade? Nós nos esforçamos para sermos melhores, para termos mais seriedade, para termos mais fidelidade. Isso há um esforço. Não? E temos que fazê-lo, com certeza. As mentes adoecem por ausência da verdade que envolve a vida do Espírito. Dias da Cruz. E é verdade. Todo o nosso mal, todas as nossas enfermidades são devidos a não sermos verdadeiros. Porque se fôssemos, não estaríamos doentes. Dias da Cruz foi médico, não é isso? Por que foi? Médico. Por que Emmanuel nos fala que Jesus seguiu o caminho reto? Não só Jesus, como outros espíritos. Sim, Jesus seguiu o caminho reto. Por quê? Por quê? Porque ele esteve sempre no caminho da verdade. Então, ele passou por mundos como o nosso, passou no seu progresso espiritual.
mas ele não fez as porcarias, entre aspas, que nós cometemos. Ele seguiu sempre o melhor caminho, como outros espíritos que nós não conhecemos, né? Mas nós chutamos pedras. Quantas pedras você chutou, Graça? Não falava. Não falava. Nós erramos, nós melindramos pessoas, nós deixamos de atender, bateram na nossa porta, cuidado, fecha, diz que não tem ninguém. Problema muito sério, e é por isso. Com Jesus, aqueles que seguiram o caminho reto, não aconteceu. Não adoeceram como nós adoecemos. A doença é falta da verdade. Ah, quer dizer que quando eu não falo a verdade eu fico doente? Não, você já está doente porque não falou. A falta de educação no mínimo está doente. Quando a pessoa fica doente. Mas a falta de educação é falta da verdade. Respeito. A verdade é um instrumento mais rico que a evangelização de espíritos utiliza para educar o espírito. Eurípides Barçanufo. Isso é uma frase de Eurípides. Então vejam a importância da verdade. Eurípides é um espírito que andou com Jesus, que conheceu o Mestre, que andou com Maria, que esteve com João Evangelista, mas tinha rugas a serem atravessadas e resgatadas. Tanto é que você encontra lá em Ave Cristo, Rufo, uma das reencarnações de Eurípides, e era escravo, Rufo. A coisa é muito séria, não é? Mas é o aprendizado. Tanto é que esse aprendizado o facultou a vir trazer essa metodologia com a autorização de Jesus. Isso é uma programação divina, não é? Para chegarem às fases que nos chegam. E ele mesmo, no desdobramento, ele viu o Mestre, né? Perfeito, também. 932 do Livro dos Espíritos. Por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Aí está aqui, ó. Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Ainda vai demandar algum tempinho nessa transformação que estamos, né? Está aí. O mal ainda predomina entre nós. Muitas vezes aquele que está lá, que é bom, quer fazer alguma coisa, mas o mal tem 10 achando que aquilo não tem que ser feito, e um achando que tem que ser feito, que é o melhor para a humanidade, mas aqueles 10 não deixam, então a pauta passa, não faz isso não. Não preciso dizer aonde, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Sim, vamos fazer maiores, porque naquela época Jesus não poderia fazer muitas coisas que hoje nós podemos fazer. Não é? Aí está. Então, precisamos nos esforçar por isto. Isso é uma recomendação. Estás parado? Por que não procuras fazer melhor? O que estás fazendo? Estás tentando fazer da mesma maneira que eu fazia naquela época? Você vai ter um problema sério. Problema sério, mestre? Sim, problema sério. Mas qual problema sério, mestre? Eu estou fazendo daquela maneira que tu fazias. Pois é, mas daquela maneira que eu fazia era a maneira própria para aquela época. Você está vivendo em 2024. Naquela época era o ano 1, 2, 33. E agora? Sabe para onde você vai? Não? Quer que eu te diga? Você vai para o exílio para aprender a despertar. Já tem gente indo para o exílio está cheio. Tanto é que estão para um mundo que é bem maior do que a Terra, o Quiron ou Quiron. O mundo que Chico falava.
É bem maior do que a Terra. Não só está absorvendo o pessoal da Terra, como de outros planetas, com certeza, por aí. Você quer ir para lá, Graça? Não. Não. Então, por isso que você está aqui. Né, Denise? Exatamente. Rose, está caladinha aí atrás, né? Mas vou te pegar daqui a pouco. Espera aí. Se eu chegar no nosso lar, meu tá bom demais. Se me conceder a graça de eu ir para o nosso lar, está muito bom. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas lembrai que, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Atentai para a vossa rota e segue o caminho da verdade. Erasto. Observem um detalhe. Observe o detalhe que os espíritas precisam ficar atentos. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Eu conheço alguns. E eu conheço alguns que ainda hoje dizem que são espíritas, que me dá vontade de perguntar: espírita do quê? O problema é muito sério. Porque nós não somos espíritas simplesmente dentro da casa espírita. Você não é médium simplesmente dentro da casa espírita. Você é espírita 24 horas, quer aonde você se encontre. Você é médium, quer aonde você se encontre. Então você tem que agir como tal. Ah, mas as pessoas vão reparar, as pessoas não... O problema das pessoas, meu filho. O problema das pessoas. Por isso a vigilância. Vigiai e orai. Erasto. É melhor negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Está lá no livro dos médiuns, desse moço aqui. Sabe quem foi Erasto? Discípulo de Paulo. Ele aprendeu com Paulo. Que Paulo de Tarso. Pois é. Está lá no livro dos médiuns. Ele tem muitas lições no livro dos médiuns. Ele é uma das reencarnações do José do Egito, né? Paulo de Tarso, José do Egito. José do Egito, aquele que foi renegado pelos irmãos, mandou ele falar. E ele se deu bem, porque ele se tornou amigo do rei de lá e praticamente ele que mandava. Né? Veja como é que são. E depois cuidou dos irmãos, porque eles estavam com problema lá de fome, de tudo. Veja como a coisa acontece. A força do perdão, né? Pois é. Vê, perfeitamente. Vê? Ele perdoou, né, os irmãos. Perfeitamente. Né? Mas depois reencarnou e ainda trazia aquele ranço, né? Aquela energia que não prestava. Até que quando viu Jesus, mudou tudo. Princípios que fundamentam a educação do espírito. Esse é um dos livros da evangelização de espíritos. Na verdade, o espírito é o grande universo a ser desvendado. Sem esse entendimento, o processo educativo fica limitado, distanciando-se dos verdadeiros caminhos que promovem a felicidade íntima. E é verdade. Quanto mais você se distancia da educação do espírito, mais você fica distante da felicidade verdadeira. Porque felicidade que falam aqui nesse mundo não é felicidade, isso é uma satisfação. Aí como as pessoas, não, mas é uma felicidade relativa. Eu acho que nem isso é uma satisfação. Eu estou satisfeito com São isso. momentos. Satisfeito. E essa satisfação normalmente não é espiritual, é egóica. Esse é o grande problema. É ligado à matéria, à materialidade. Causa prazer ao ego. Ao ego, perfeitamente. Não é o selfie, como fala Joana. Problema sério. Então, vejam bem, essa satisfação, essa felicidade relativa, quando falo, é justamente desse jeito. Ela é relativa mesmo ao ego, à materialidade, não ao espírito. Por isso, porque agir como espírito realmente ainda é muito difícil para muitas pessoas, por desconhecerem a natureza de onde vieram, por que estão aqui, por que reencarnaram,
o que é a existência, como funciona o processo reencarnatório, o que é fato do espírito, o que é memória existencial, o que está ligado à personalidade, o que é... Problema sério, vamos ver tudo isso. Eu escutei uma pessoa falando assim, você está feliz que está para o lazer, ficar à toa, fuja da ociosidade. Pois é. A ociosidade é prisão. É prisão. A ociosidade é aprisionamento. O espírito se aprisiona à falta do conhecimento, não está nem aí, tá bom assim. E fica infeliz. E depois ele vai ver o que acontece, né? O chicote vai funcionar. A humanidade tem avançado sem compreender a reencarnação como a maior oportunidade de educação do espírito. Por isso, costumamos dizer, a metodologia evangelização de espíritos tem como base, como fundamento, conhecer profundamente um pouco mais o processo reencarnatório, em todas as suas etapas. Quando você conhece esse movimento, você muda. Eu mudei. Eu tenho certeza que se eu me transformei, qualquer um pode fazê-lo. Você, quando passou a conhecer a metodologia, por que você já está vindo? Você não mudou? Sim. Você não passou a ter outros comportamentos que você não admitia? Sim, porque aí eu passei a entender como é que eu trago isso para a realidade. Porque se você frequenta e tem a informação, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou botar tudo que está escrito no Evangelho na prática? Quando a gente começa a fazer parte desse trabalho, você entende de que maneira você vai fazer. Você começa a entender como que eu trago isso para a minha vida, como eu posso fazer para melhorar e refletir Quer aqui ver? o que eu estou fazendo. Aquela impaciência que você tinha continua a mesma? Diminuiu bastante. Diminuiu um pouquinho, né? Pois é. Porque você já compreendeu por que aquilo te acontece. Você compreendeu que aquele instrumento que está ali, é para te aperfeiçoar, para que você melhore. Jesus permitiu, Deus permitiu, que aquele ser esteja ao teu lado, tentando te tirar a paciência, mas é para você realmente aprender a ser paciente, a compreender por que aquele elemento está ao teu lado, por que aquele ser está ali. Por isso, Deus permitiu que ele estivesse ao teu lado. Graça, você não aprendeu que a gratidão é muito maior do que aquela que você sentia? Sim. É isso. Conhecer o processo reencarnatório nos fornece isso, esses elementos. Você se fortifica. Aprendi também a limpar meu coração, a tirar as amarguras. Que beleza. Eu tinha no coração. E quando você tira, é uma paz, não é uma paz? Sim. Você se sente em paz. Sim. Aquilo não te incomoda mais. Não. Pois é isso. É isso. Por isso, conhecer, e nós vamos entrar lá, nós estamos nos preparando para isso, já estamos chegando. Né? Conhecer essa profundidade do processo reencarnatório faculta tudo isso para nós. Por que eu vivo nesse lugar? Esse vizinho sem vergonha? Não, ele não é sem vergonha. Ele é ótimo para você, mas ele me incomoda. Não, ele não te incomoda. Muito pelo contrário. É para você se corrigir desse incômodo que você sente. Então o problema é teu, não é dele. O problema é teu, não é dele. O vizinho é bom, por isso ele está ao teu lado. Mas ele não é bom, ele é bom, porque Deus colocou ao teu lado para te ajudar a melhorar. E automaticamente ele também se ajuda. Então vejam, tudo que nos acontece é com a permissão de Deus. Não tem como ser diferente. Se Deus não permitir, não acontece. E quando acontece, é porque é melhor para você. Mas ele me xingou, ele me maltratou. É porque é melhor para você. Você compreende por que ele te maltratou? Por que ele te xingou? Por que ele te ofendeu? Não, eu não compreendo. Então você também não entendeu nada.
Né? Mas você entendeu. Por que o outro te xinga, por que o outro te maltrata? Você entende. Não entende já? Perfeitamente. Você não entende, Graça? Sim. A Rose, perguntar a Rose, porque a Rose está muito calada. Você entende, Rose? Com certeza. Nada me incomoda. Então tá ótimo, perfeitamente, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Porque você compreende porque aquilo está te incomodando, né? Está tentando te incomodar, então não te incomoda. O que me incomodava não me incomoda mais. Pois, perfeitamente. A situação, passou. É isso aí, pois é isso. Todo espaço. Perfeitamente. Vamos em frente. Sentimento, a força do Espírito. Tudo está no sentimento. Quando a gente modifica o sentimento para melhor, acabou. Escolhas. Quais são as escolhas que você costuma fazer? Sei ainda. Procuro fazer o melhor, né? Mas tem horas que a gente às vezes escolhe coisas não tão O que é o melhor para você? Bom, atualmente eu penso assim, estudo necessário, vigilância necessário, mas às vezes a gente fica meio chateado com alguma coisa, né? Aí você vai refletir por que aquilo te acontece. Aí a pessoa fala uma coisa que diz assim, mas peraí, isso aí é os espíritos que falaram. Não sei não, acho que isso aí é coisa material. Porque existem coisas que acontecem, não, mas a gente está agindo assim por orientação espiritual. Mas quando entrar em conflito, a gente engole e diz assim, eu não acredito nisso. São questões aí administrativas. Que faz você pensar algumas coisas. Vamos ver aqui o que diz. Para compreender em profundidade o ser espiritual que somos, é necessário entender que a construção da atual existência foi baseada em escolhas e decisões. Eu já estou pensando na próxima, vê se pode. Já estou pensando se for exilada. Você que está desde o início, escolhas e decisões da onde? Como foram feitas essas escolhas e decisões? Baseado no fato do Espírito. Baseada no fato do Espírito, perfeitamente. É isso aí. É isso mesmo. Que nós vamos ver mais adiante. Mas o que são escolhas? Quais as bases de escolha do Espírito? Quais as bases de escolha do Espírito? Quais são as bases da tua escolha? De acordo com quando você realizou o fato do Espírito? De acordo com a memória contínua, né, ele vai basear mais ou menos aquilo que eu tenho capacidade na reencarnação poder cumprir, não é isso? Está faltando? Você completa. Quais são, Graça? Você que está conosco desde o início. Não. Minha culpa já anda salgando. Então, a escolha é essa? Não. Rose, quais são? Quais são as bases da escolha? Você cumprir a lei, né? Aprendeu. Denise, quais são as bases da escolha? Porque a Denise também está desde o início com a gente aí. Oi? As bases. Ali. Não tá baseado. Mas o que são escolhas? Quais as bases de escolha do A base Espírito? não é cumprir seguir a lei divina? As bases da escolha são justamente aquelas que poderão te promover naquela existência. Naquela existência. Porque não são todas as escolhas que você possa querer que venha a acontecer numa existência. Porque você não tem o nível e capacidade suficiente espiritual para resolver. Então as bases são aquelas que você tem capacidade de solucionar naquela existência. E só essas os amigos espirituais permitem que sejam colocadas no fardo que você vai trazer. Por isso que esse fardo nunca é mais pesado. Então, essas são as bases das escolhas. São aquelas
que você você resgatar erros, promover melhores sentimentos, são o que vão fazer a base da tua escolha. A base das escolhas do Espírito está assentada nos sentimentos. Tá aí. Conhecimento e na anterioridade do ser. Escolha para o Espírito representa uma nova etapa que pede muita cautela, paciência e atenção. É isso. Então, essas escolhas, elas estão realmente ligadas a isso. Aquelas que é possível solucionar. E essas são as bases. Você vai colher as que podem ser solucionadas. E com os amigos espirituais que estão ali tratando do teu processo reencarnatório, né, ele vai examinar, vai olhar, graça, isso aí não coloca não. Você ainda precisa melhorar um pouquinho para poder resolver essa situação. É assim. Viu, Denise? Não, mas eu queria. Mas querer é uma coisa. Agora, ter condições de resolver é outra. Eu fico imaginando assim, pessoas que têm deficiência. Eu pensando que se eu fosse deficiente, tem bem mais coisa assim, né? Se eu fosse cega, eu estava lascado, porque eu não sei fazer nada no carro. Né? Aí eu fico pensando. Presta atenção. Você não é deficiente? Não, eu digo assim, não, tá. Você falou deficiente, eu estou falando genericamente. Não, tá, eu me expressei mal. Se eu viesse com alguma deficiência, né, na questão visual, por exemplo, acho que eu me expressei E mal. você não tem deficiência na questão visual? Não, eu estou dizendo assim, o outro tem que poder enxergar. Todos que estão encarnados no planeta Terra são deficientes. São deficientes morais. Também. Não conseguem enxergar bem determinadas situações. Entende o que eu quero dizer? Sim, eu estou trabalhando de forma profunda. Entendi. Não é só deficiente daquele que está com o braço torto, está com a perna que não funciona. Sim, entendi. Tá. Mas eu digo assim, por exemplo, se eu fosse, ou tivesse numa condição dessa, sem a visão, para mim seria muito pior. Entendeu? Que eu ia ter dificuldade muito maior de poder ir avante, de poder estudar. O que você diz que se você tivesse numa condição dessa, seria muito pior? Não gostei de ser muito pior. Por quê? Porque eu me conheço. Eu ia me acomodar. Entendeu? Eu ia me acomodar. Você está entendendo? Mas não seria muito pior. Eu ia me acomodar no seria justamente um instrumento para uma evolução espiritual. Mas aí que tá. Pelo teu merecimento. Filhinho, mas eu me conheço, eu sei como é que eu sou. Quer dizer, você ainda iria descer mais ainda. Também. Eu ia para um exílio pior do que você já se encontra. Sim, eu sou consciente disso. Eu ia me acomodar, ia me fazer de vítima. Será? Isso é o que você traduz no momento. Mas será que naquela condição aconteceria assim? Sim. Não, você não sabe. Eu tenho quase certeza. Você não tem quase certeza. Preciso que a situação, preciso que aconteça a situação. Porque quando você se encontra na situação, aí sim é que você vê realmente as reações que você vai ter. Então você pensa, mas eu faria desse jeito, faria daquele outro. Quando você está na situação, você já não faz, você sai correndo. Deu para entender? Não, isso aí não pode ser resolvido dessa maneira. Que é isso? Se fosse comigo, não aconteceria disso. Tudo bem. Eu vou te colocar numa situação que você está dizendo. E de repente você faria pior do que aquele que fez daquele jeito. Ô Quaresma, tem até o exemplo das Olimpíadas aí para deficientes. É isso que eu estou aquele nadador sem braço, né? Quer dizer, tem gente que fala assim, eu com os dois braços não consigo nadar. Eu não sei Mas aí Peraí, eu de cada vez, senão eu não entendo nada. é porque ia aguçar que eu outros estava sentimentos. pensando, desculpa, aqui, naquele nadador, que ele com aquela limitação toda que ele tem, eu se me julgar numa piscina, Você sabe por que ele atua daquela maneira? O que o está impulsionando? Diga-lhe. À vontade. Diga-lhe. À vontade. Sim, mas o que é? O que está à vontade? O que a vontade está impulsionando?
A superação, né? O sentimento, superação. A progressividade da esperança. Sim. Porque ele tem certeza intimamente, ele pode não expressar, mas ele sabe que o amanhã será melhor. Sim. Porque ele não está se maleficando com aquilo, achando que está ruim, que eu não presto. Ele não Deu quis para se entender? vitimizar. Então, podia se é vitimizar. isso, exatamente. Já imaginou? Você já pensou no processo reencarnatório desse espírito? No fato do espírito que ele tenha feito? Imagina! Mas pode ter sido também uma reencarnação padrão, sem ser uma programação individualizada, mas ele aceitou. Tanto é que a gente vê que ele está alegre ali, e ele vibra, né? Sim. Com a condição que ganhou, com toda a deficiência que ele tem. Ele aprendeu a usar o corpo e ir na frente dos outros nem com braços e pernas, Pois é. funcionando. Isso é a progressividade da esperança. Ele não se deixa bater. Ele coloca na frente a pauta que ele tem a cumprir. Isso é sensacional. É por isso que eu não reclamo quando eu subo as escadas e minha perna dói. Sabe por quê? Porque, apesar de tudo, eu já tenho minhas pernas para Tem andar. gente que nem tem perna. Enquanto tem muitos que não tem. Nós vamos entrar agora numa parte bastante séria, que não vai dar certamente para nós explanarmos muito hoje. Porque nós vamos ver, simplesmente vamos ver determinadas etapas pelas quais nós vamos transitar, né? Mas hoje, evidentemente, nós vamos simplesmente ver. Olha a Anacleta ali. Lembram da Anacleta? No Missionário da Luz? Anacleta. André Luiz. Né? Certo? Manassés, que cuidava da formação do corpo. Teve aquela mulher que pediu, não coloque esses seios dessa maneira não, porque senão vai ser um problema para mim, eu posso derrubar, modifica isso aí. Coloca de maneira, senão eu posso me deixar levar. Muito bem, vamos então passar, vamos ver quais são essas etapas principais que nós vamos trabalhar, depois falando e desenvolvendo cada uma. O benfeitor estuda isso no processo reencarnatório. Você vai para o processo reencarnatório. O benfeitor estuda os comportamentos, estuda comportamentos, as tendências e ações. Isso numa conversação muito tranquila, né? Como nós estamos conversando aqui, né? Pois é, íntimo e tal, como é que você se sente, como é que você está, isso está bem para você, isso não está, e ele ali está observando os seus comportamentos, né? Como você se expressa, como fazem os psicólogos aqui, mas muito melhor que os psicólogos aqui, com certeza, né? Então, ele consegue penetrar na tua anterioridade. Mas como vai penetrar na minha anterioridade? Meu amigo, eles são especialistas, eles estudaram. Então, pelas tuas palavras, pelas tuas ações, movimentos, enfim, todos os teus fricotezinhos, eles conseguem saber como andam os teus sentimentos. Mas ele não consegue fazer a leitura perispiritual também, né? Também, perfeitamente. Pois é, tudo isso. Junta tudo. Junta tudo. Ok? Memória contínua. A tua anterioridade está na memória contínua. Então, ninguém perde nada das encarnações que teve. Está tudo lá estocado. Está tudo lá guardado. E nós vamos tentar limpar, entre aspas, essa memória contínua, né? Aí nós vamos passar por matrizes, etc, etc e tal, lá adiante. Fato do espírito. Todo esse procedimento inicial para chegar no fato do espírito. Aquilo que é permissível pelo nível espiritual que você se encontra de resolver nesta existência. O que significa dizer que tudo que você recebeu nesta reencarnação para ser resolvido na tua existência corpórea
você é possível de fazê-lo da melhor forma possível. Você é possível de fazê-lo da melhor forma possível. Possível está aí. Então não pode reclamar. Não reclama. Por isso André Luiz coloca, né, que reclamar é ferir-se. É justamente por isso. Então, tudo que você tem, melhor. Se você se desvirtua, se você comete equívocos, é um problema teu. Porque você recebeu o fardo do que você recebeu, é possível de carregar e sair vitoriosa com esse fardo, sem a menor dúvida. Planejamento reencarnatório. Esse fato do espírito vai dar margem ao planejamento reencarnatório. Aí vai ser planejado tudo que nós já sabemos, né? Família, quem vem contigo, quem não vem, tudo vai ser planejado. Aonde vai nascer? É isso. A ambientação reencarnatória, inclusive. Ah, mas eu não gosto muito desse lugar. Pois é, mas esse é o melhor para você. Aí tem tudo que você precisa. Não reclama. Tudo que você precisa está aí. Não, eu vou viajar. Eu vou sair daqui. Eu vou lá para os Estados Unidos. Vou para a Europa. Vai? Pode ir. Mas eu sei de tantas pessoas que viajaram, foram para a Europa, para os Estados Unidos, estão vivendo na Inglaterra, na França, e estão muito bem. Tem casa, tem palacete, tem carro. Ótimo, né? Muito bem. E a evolução moral? Como está dessa gente? O que estava previsto para a evolução moral dele não está lá nos Estados Unidos, na Inglaterra ou aonde quer que seja. Está no lugar onde ele nasceu. Ali é que estão os instrumentos. Você me entendeu? Depois eu falo mais contigo. Progressividade da esperança. Está aí. Olha ela aí. Progressividade da esperança é como se fosse um manto divino. Como se fosse um manto divino que nos empurra para melhor fazermos tudo. Então, que nos empurra para o melhor lugar. Que faz com que nós vejamos, se eu faço isso dessa forma melhor, eu serei melhor amanhã, estarei melhor, num lugar melhor amanhã. Já respondeu. Oi? É isso. É porque eu ia perguntar assim, tá, e tudo bem, então você encarna num lugar complicadíssimo. Aí a progressividade da esperança te dá essa noção, né? Perfeitamente. Mapeamento genético. O corpo que a Ingrid tem hoje é um corpo que foi formado para os problemas que ela tem a resolver nesta existência. Esse corpo que ela está hospedada, que esse espírito está hospedado, é capaz de resolver as suas obrigações pautadas no planejamento reencarnatório. Essa personalidade que aqui está, a personalidade Ingrid. Porque ela já pode ter sido João, o Antero, a Maria, a Filomena, não sabemos. Mas a personalidade hoje é Ingrid, esse espírito que aí está. E o corpo é feito de acordo com o fato do espírito e o planejamento reencarnatório. Ninguém tem uma ferramenta em desacordo com aquilo que precisa resolver. Restringimento compulsório normal, nós vamos ver isso. Nós vamos ver como acontece o restringimento compulsório e como acontece o restringimento mais geral para todos nós, certo? Para o perispírito ficar desse tamanhozinho assim, ó. Mas ali você está. Ali está toda a tua essência, né? Não muda nada. Concepção material. A concepção material, certo? Que os amigos espirituais não permanecem no ambiente, eles ficam fora, está lá o homem e a mulher lá no seu quarto, na sua cama, enfim, ou em outro lugar qualquer, cada um faz onde quer. Os espíritos não participam, né? Mas assim que termina o processo e que a necessidade se faz, o amigo espiritual entra em pauta
para escolher o espermatozoide, para fazer tudo o que for necessário espiritualmente para que aquele espermatozoide atinja o óvulo. É isso aí, certo? De repente aquele que está mais, não, coitadinho, e tá vendo lá aquele, meu amiguinho, olha como ele está, vamos correr. Aí de repente aquele sai acelerado na frente de todo mundo, porque o amigo espiritual faz com que ele chegue na frente. A concepção espiritual. Se não houver a concepção espiritual, nada vai acontecer. Existe a concepção espiritual. E a concepção espiritual, quando a mulher entra no estado de emancipação. É o que vai sustentar, né? Perfeitamente. Então vai ter a concepção espiritual. Há a ligação perispiritual daquele que vai nascer ali. Evidentemente, há uma série de considerações que nós vamos ver após, quando estudarmos mais profundamente tudo isso. Efetiva-se a reencarnação. A reencarnação aconteceu. Nasceu a graça. Aí a graça foi cuidada pela mãe, pelo pai, não é verdade? Nasceu a graça. Em Minas Gerais. Mas a graça é a personalidade que esse espírito ocupa hoje. Repito. Então, essa é a personalidade. Personalidade adequada à existência em curso. Então, a graça nasceu com todas as possibilidades de solucionar tudo que foi previsto no planejamento reencarnatório. Se ela não solucionar, é problema dela. Problema dela, do espírito que ali está hospedado. Porque a personalidade é simplesmente uma ferramenta. Nós estamos hospedados aqui. Mas toda noite você vai dar uma volta, né? Você dorme e vai. Mas você fica ligado. Eu acho que chama um fio de prata. Essa noite eu não dei uma volta só não. Eu acho que eu trabalhei foi muito essa noite. Pois é, você vai dar uma volta. Agora o que você vai fazer na volta, aí é problema teu. Tem gente que vai, na volta, vai fazer só o que não presta. Tem outros que trabalham muito. Né? Essa noite com certeza eu trabalhei muito. A personalidade usando a memória existencial deverá trabalhar meios para aprimorar o caráter, levando-o a aperfeiçoar os sentimentos a fim de renovar as matrizes mentais em busca do aperfeiçoamento moral. É isso, por isso nós estamos aqui. Nós vamos parar nesse quadro e na próxima nós vamos começar a desenvolver tudo isso aí. E aí é bom. Aí é bom. Eu vou mexer com todo mundo que aqui está. Por que você ficou aí atrás? Fugiu daqui, né? Vou te pegar na próxima. A Rose também. Vou colocar uma cadeirinha aqui na frente para a Rose. Vocês estão lá atrás. Ela chegou cedo. Muito bem. Então, pelo adiantar da hora, inclusive, vamos fazer a nossa prece de encerramento. E depois eu quero... Não levantem que eu tenho um detalhe para falar para vocês após a nossa prece, ok? Eu reparei isso até porque o Cid já ficou em pé ali, porque tem alguma coisa a falar, né, Cid? Perfeitamente. Mas vamos elevar o nosso pensamento. A imagem de Jesus que conhecemos. Vejam, Jesus está entre nós. Jesus está conosco. Jesus é a nossa luz. Jesus nos faz enxergar a verdade, enxergar as vias espirituais pelas quais precisamos transitar, a modo de procurarmos o aperfeiçoamento moral. Mestre, muito obrigado, Jesus.
pela oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado, Jesus, por aqui estarmos podendo estudar o teu Evangelho, os ensinamentos que deixaste, aprofundá-los para termos melhores entendimentos da vida, da existência. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais, guias, mentores desta casa, guias de cada um de nós, nossa gratidão, nossos agradecimentos mais profundos. Obrigado, Eurípides, muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado